Irmãos, eu não sei muito bem como é que eu vou falar isso aqui, mas vamos lá. João capítulo 1. Acho que não é bem uma pregação. Vamos conversar um pouco sobre esse texto. Texto que você conhece bastante, já leu várias vezes. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo estava lá desde o começo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Foi isso que fizeram com Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, ele se fez gente, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória, João escreveu. A gente viu diante dos nossos olhos, Deus estava ali, se fez carne, em carne e osso, a gente podia tocar na nossa frente. Deus estava ali, diante de nós. Vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo primazia. É legal isso, né? Quem vem depois de mim, não vem depois de mim, chegou primeiro. É uma frase aparentemente sem nexo, né? Quem vem depois de mim é que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Ele veio aqui nessa terra depois de mim, mas ele já existia antes de mim, muito antes de mim. Porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus revelou a Deus para nós. Provavelmente João escreveu o Evangelho da cidade de Éfeso. Deveria estar em Éfeso, é a teoria mais aceita. Foi depois do ano 70, depois da destruição do templo, depois da revolução dos judeus contra Roma. Aliás, o Evangelho já havia chegado em Roma. João escreve para uma comunidade, ou para uma cidade, ou para um povo, para aquela época, bastante cosmopolita, como é uma cidade de São Paulo, que tem gente de tudo quanto é lugar, e para aquele momento também meio que globalizada. A cultura grega se espalhou, o modo de pensar, o jeito de se imaginar a vida, que está com a gente até hoje. A maneira de se racionalizar também a vida e filosofar sobre ela, está aqui até hoje. Mas ao mesmo tempo ele conversa com judeus, ele conversa com gente que está espalhada, tinha judeu para todo lado naquela época, ainda mais depois da perseguição que veio com a revolução dos judeus que tentaram tomar Jerusalém, achando que tinham força suficiente para isso e foram esmagados. Teve gente que fugiu para tudo quanto era lado. É uma informação importante que a igreja primitiva, ou a igreja dos primórdios, os primeiros dias, ela foi também um refúgio. E o cristão, que agora não era só perseguido, era perseguido pelo judeu, porque ele não era mais tido como um judeu, e era perseguido pelo romano, e era atração, né, nas arenas. Então, a igreja primitiva se tornou também um refúgio, aquela coisa de ter tudo em comum, e dividir, e compartilhar, e trazer tudo que possuíam, e distribuir para as pessoas que não tinham.
Era também um movimento necessário. Talvez se aquilo não acontecesse, o evangelho não teria chegado até a gente aqui. Era a gente mesmo fazendo reuniões escondidas e sustentando uns aos outros para que a igreja, para que sobrevivessem. Na verdade, o evangelho sobreviveu mais uma vez com sacrifício de amor. Essa é a maneira que a gente vive e é como a gente avança. Com a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso sacrifício contra o nosso pecado, contra a nossa carne, sacrificando nossa vontade, os nossos reinos, propósitos, planos, objetivos e projetos, dizendo, nada disso tem valor, mas a vida de Cristo sim. E obviamente nos sacrificando uns pelos outros. Mas, prosseguindo, os judeus e os gregos. Aqui parece que João conversa com os dois. Eu já falei sobre esse texto algumas vezes, aliás no início dessa série também. Mas vamos falar dos gregos primeiro, porque João fala assim, no princípio era o verbo, e a palavra verbo aqui é a palavra logos. Tanto Sócrates como Heráclito e Zeno, 3 pensadores gregos, já tinham falado sobre o logos. Talvez Heráclito o que mais falou. Estamos falando aqui de 600 anos antes de Cristo. Uma teoria filosófica que já vinha muito antes de Jesus aparecer, de que o logos era a razão. Logos tem esse significado também. A palavra logos tem um significado muito amplo em vários campos semânticos diferentes. Mas você pode ver como raciocínio, razão, pensamento, plano, projeto, ideia, até mesmo palavra, fala, discurso. É algo muito amplo. Mas a filosofia grega dizia que a razão de tudo que existe era o logos. O conhecimento, não como algo talvez a ser cultuado como um Deus, mas de que tudo que existe, existia por causa de uma razão. E o logos era o princípio, ou a razão primeira da existência de todas as outras coisas. Talvez por isso, os gregos eram tão aplicados à filosofia e à busca do conhecimento. E até nas suas religiões de mistério, as religiões gregas, e o gnosticismo grego, que dava muito valor à razão, porque eles acreditavam que quanto mais você tivesse razão e conhecimento, mais você alcançaria a divindade ou o logos, mais você se uniria a isso. Não muito diferente do racionalismo dos dias de hoje, do cientificismo, daqueles que acham que a razão pode dar explicação a tudo. Obviamente eles nem imaginavam o que João escreveu aqui. E quando João se utiliza desse termo específico, e ele usa essa palavra, é como se ele viesse com uma palavra que fosse comum aos nossos dias e usasse isso mesmo para falar sobre Deus. Ele fala assim, o logos, deixa os gregos, aqui você está falando do logos, o que você está escrevendo, a gente quer saber. Você também crê, como a gente crê na filosofia, a razão primeira de todas as coisas, mas ele ressignifica essa palavra, dizendo o logos, na verdade, não é uma ideia, não é uma razão, não é um pensamento. O logos é um alguém. O logos é um ser pessoal e que se manifesta na nossa história. Porque ele virou gente, ele virou carne, e ele habitou entre nós. Vocês estão procurando entendimento e conhecimento para descobrir quem é Deus, ou a razão das coisas que existem, e tem uma filosofia para explicar isso. Mas deixa eu fazer uma manobra hermenêutica aqui de interpretação e virar para dizer para vocês que não está completamente errado o que vocês estão dizendo. Existe sim uma razão, existe sim um entendimento por trás de tudo isso. Mas ele não é só um conhecimento, só uma teoria ou só uma lógica. Ele é uma pessoa. E o Logos virou gente, ele virou gente de carne e osso. E buscar o conhecimento nada mais é do que você conhecê-lo. Porque se você não conhecê-lo, você vai morrer. Falamos sobre isso há 2 domingos atrás. Mas se você conhecê-lo, você vai viver. Porque essa é a vida eterna. Que conheçam o Filho, que conheçam o Pai, que conheçam a salvação. Quem o desconhece, desconhece a própria vida. Desconhece a própria existência, não tem vida em si. Ao mesmo tempo que
João fala isso para os gregos, mais adiante, ele prossegue falando sobre o Logos, sobre aquele que é pré-existente, sobre aquele que existe antes de nós, que não apareceu quando nasceu da barriga da Maria, que ele não nasceu da Maria, na verdade foi Maria que nasceu dele, porque ele vem antes de todas as coisas. Houve só uma maneira dele entrar na história, no tempo e no espaço, mas ele sempre existiu. O verbo, o Logos, é pré-existente, fora da nossa existência, antes da nossa existência. Ele é Senhor. Pai, Filho e Espírito sempre existiram. Tem gente que carrega na cabeça a ideia de que Deus era um só. Quando nasceu Jesus, ele virou dois. E quando Jesus subiu e mandou o Espírito, ele virou três. Entendeu? E hoje, em alguns pastores, ele virou quatro, porque tem alguns que já são praticamente Deus. Não, a Trindade, o quarto não existe e a Trindade sempre existiu. Deus sempre foi trino. Sua manifestação na nossa história teve um tempo, mas Deus não tem tempo. Deus está fora do tempo. Deus é eterno. E o eterno é aquele que não tem tempo. Não é o que tem o tempo que não acaba, é o que não tem tempo. Para nós é uma realidade muito difícil de entender, porque a gente tem o tempo. Aliás, ele está passando e não posso ficar enrolando muito. Mas Deus é muito além disso. Nós não sabemos como Ele é. Não sabemos se nós podemos vê-lo. Se Jesus disse que Deus é espírito, como é um espírito? Nós também não sabemos. Aliás, nós falamos muito sobre espírito. Falamos muito sobre o nosso espírito, o espírito das coisas, o espírito do Natal, o espírito... Nós não sabemos o que é um espírito. Nós não temos ideia, não é algo físico que se vê. Ninguém jamais viu a Deus. E aí vem João dizendo que nós vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora ele conversa um pouco, paralelamente, não só com os gregos, mas um pouco com os judeus. E muitos comentaristas concordam que João, quando fala essas coisas, ele está fazendo uma alusão a algo que os judeus já conheciam e já esperavam. E isso aqui causou um impacto muito grande na cabeça da comunidade judaica daquela época. Porque lá em Êxodo, no capítulo 33, verso 17... Você conhece a história, aconteceu um negócio muito interessante. Disse o Senhor a Moisés: também farei isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te, Moisés falou para Deus, que mostres a tua glória. Senhor, me mostra a tua glória, eu quero te ver. Como é que o Senhor é? Respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Olha só, eu vou passar diante de você para você me ver, e vou falar o meu nome. Eu vou proclamar quem eu sou. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás me ver a face, disse Deus a Moisés. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Tu estarás sobre a penha, você vai estar lá no rochedo. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, vou te colocar no buraco da rocha. E com a minha mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. É um texto intrigante esse, Moisés cantou aquela música: quero te ver, quero te ver, quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver. Essa dança, um dia eu posso mostrar para vocês como que eu aprendi. Mas Deus falou: não, ô Moisés, não dá, você não vai conseguir me ver. Quem me vê morre, você não consegue me ver, não dá para ver. Então eu vou fazer o seguinte, você fica aqui, perto dessa pedra aqui, entendeu? Da gruta ungida que eu vou te colocar. Quando eu passar, eu vou te empurrar no buraco, colocar a mão, você não vai ver. Quando você sair, cadê Deus? Você vai ver por trás, não vai conseguir me ver. Os judeus tinham Moisés, e têm até hoje, como o grande profeta de Israel. Aquele que recebeu as tábuas da lei. Aquele que recebeu, que falou com Deus. Não face a face de verdade, porque ele não podia ver Deus. Falou numa sarça, lembra? Que pegava fogo e ele ouvia Deus falando, ouvia a voz de Deus. Deus escreveu nas tábuas, mas ele não viu quem era Deus. Eu queria ver.
Mas um pouco adiante, no capítulo 34, alguns versículos adiante, no versículo 6, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. O que os comentaristas concordam é que esse termo que está usado aqui, bondade, misericórdia e fidelidade, era a maneira como eles conheciam quem seria o Deus que eles não podiam ver. Era um Deus cheio de hesed, que é amor, que aqui é traduzido como grande em misericórdia. A gente traduz também como graça, como amor. Graça talvez a palavra mais moderna nos dias de Jesus. A palavra charis do grego, o que ela significava em toda a sua completude. E fidelidade, emet, no hebraico, que também pode ser traduzida como verdade. Essa coisa de graça e verdade, ou misericórdia e fidelidade, era corrente entre os judeus. Nosso Deus é o Deus de graça e de verdade. É o único Deus. Primeiro que Ele é o único Deus, cheio de graça e de verdade. Mas eles nunca viram esse Deus. E aí João diz, então, Moisés, o grande Moisés não pôde ver. Ele não pôde ver. O Deus que passou, colocou a mão e tampou, e ninguém pode ver, ninguém me conhece. Mas nós podemos vê-lo. Aquele lá que eu estou falando, daquele Deus mesmo, aquele Deus cheio de graça e de verdade que vocês creem, está aqui. Porque homem jamais viu a Deus, homem algum jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, no-lo revelou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Um outro detalhe interessante é que quando ele diz que o Verbo habitou entre nós, ele usa a mesma palavra que no hebraico era a palavra sobre a construção do tabernáculo. Quando eles viajavam pelo deserto e não havia templo, quando eles paravam em cada parada, eles montavam a tenda, que era o templo, entre aspas, era o tabernáculo. E esse verbo é como se fosse Jesus tabernaculou no nosso meio. E não somente morou entre a gente, Deus se fez carne e a tenda dele se colocou entre nós. Ele tabernaculou no nosso meio, Ele é o próprio templo, e nós vimos a sua glória. Espera aí, ninguém pode ver glória, e ninguém vê alguém cheio de graça e verdade, só tem um que é cheio de graça e verdade, é o nosso Senhor, o Deus de Israel. É isso que eu estou querendo dizer a vocês, que o Deus de Israel está aqui diante dos nossos olhos. Aquilo que Moisés não pôde ver, eu e você estamos vendo, eu e você estamos tocando. O Deus cheio de graça e de verdade, Ele não fica dentro de um templo, Ele é o próprio templo, Ele é todas as coisas, Ele é o Senhor que habitou entre nós e nós vimos e tocamos. A lógica que os gregos não entendem e o Deus que os judeus não veem, está aqui nos nossos olhos, diante de nós. Ele é a própria vida, porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E quem o conhece, conhece a vida. Quem o conhece e o pode ver, vê a própria vida. É interessante em João 14, que Filipe vai até Jesus e faz uma pergunta muito interessante. Vamos ler João 14, de 5 a 9. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí vem a frase conhecida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Se vocês me conhecessem, vocês iam saber quem é meu Pai. Por que ele estava falando isso? Porque ele é o próprio Pai. A Trindade sempre existiu. Jesus é Deus entre os homens, esvaziado na forma humana, limitado por essa carcaça. Mas a única maneira da gente conhecer como Ele é e como é a sua vida, era olhando para o próprio Jesus. Mas aí disse-lhe Filipe, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ó Senhor, vamos fazer um acordo aqui, o Senhor fala sempre, o Pai, o Pai. O Senhor não podia mostrar o Pai? Mostra o Pai que acaba esse negócio. O Senhor vem falar do Pai, fala do Pai. E Jesus responde, pô Filipe, agora você me desanimou, meu.
Não acredito, não estou acreditando que você perguntou isso, Felipe. Já faz 3 anos e tanto que eu ando com vocês, pô. Ele diz assim: há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, vocês não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. E agora você vem e me pergunta: mostra-nos o Pai? Acho que você não entendeu nada, Felipe. Eu sou Deus em carne. Eu sou o Logos, que os gregos não entendem, e o Senhor cheio de graça e de verdade, que os judeus nunca viram. Vocês estão vendo. Agora a segunda parte da pregação, da conversa. A gente vive um tempo hoje, irmãos, que nós vivemos uma fé cristã sem Cristo. Nós somos evangélicos, mas não cremos no Evangelho. Você já conversou com uma pessoa que ela está muito desesperada e ela não ouve o que você fala? Eu faço bastante aconselhamento, como pastor, passo muito por isso. A pessoa vem e fala: então, porque tá bom, irmão, mas sabe que, calma, a Bíblia diz assim, vamos orar, né? O que você acha? Ela vai falar a mesma coisa que ela falou antes. Ela repete toda a história de novo. Porque aí você, amém, mas por que você não pensa assim e faz? O que você acha? Ela começa a história do começo de novo. Ela não consegue te ouvir. Ela não ouve nada, ela está entorpecida. Eu tenho uma banda, né? Moribunda, mas temos. Nós somos um elefante pendurado numa teia de aranha. Conhece essa música? Um elefante se dependurou numa teia de aranha. Quando ele viu que a teia resistiu, foi chamar outro elefante. 2 elefantes se dependuraram numa teia de aranha. Quando eles viram que a teia resistiu, foram chamar outro elefante. E assim vai a música, até quantos elefantes você conseguir colocar na canção. Mas a gente responde a entrevistas, né? E alguns dias atrás, numa entrevista, a pessoa perguntou assim: então, vocês estão há 28 anos com a banda. Pergunta, irmão, que eu não... Eu não sei nem por que eu existo, irmão. Não sei por onde começar. Eu não sei por que eu vou dar entrevista. As perguntas são sempre as mesmas, né? E a pessoa que está perguntando não está nem um pouco interessada em saber o que ela está perguntando. Ela só está enchendo um programa. Bom, vamos ao fato. Conta pra gente um testemunho, um milagre que aconteceu com uma música de vocês, um fato que tenha... Eu parei, pedi um rabo de galo, joguei um pouco para o santo, virei de uma vez, tal, e falou: vamos responder a resposta evangélica. Resposta evangelicamente correta. Ia falar do milagre, o dia que nós cantamos, e eu vi anjos voando, e as pessoas choravam. Podia... ia sair rojão para todo lado. Mas eu falei o que eu acredito. E eu falei assim: sabe de uma coisa? Nós cristãos ficamos preocupados com fatos pontuais. Meu pai já é falecido. E eu tenho boas memórias. Ele era muito engraçado. Eu sou um pouco assim porque meu pai era muito engraçado, extrovertido, brincalhão. Ele não queria nem conhecer a pessoa, já saía fazendo piada. Ele tinha um copo em casa que tinha furo, eram uns desenhos entalhados assim, de flores, mas alguns deles era muito fundo, o entalhe e era furado. Então, geralmente, ele fala: meu pai faz vinho em casa, quer tomar um pouco? A pessoa nunca tinha ido em casa, um parente de alguém, dava bem aquele copo, o cara babava. Pô, você tá em bebê, já tá babando, pô. Peraí, pegava o guardanapo, ele enxugava, tal. Tira a camisa, e daí o cara babava. Nunca tinha visto o cara na vida. Bom, mas o engraçado é que eu tenho muitas memórias de coisas pontuais que o meu pai fez por mim. Sim, já contei aqui a bicicleta, a Caloi 10, o Autorama. Aqueles dias que você chega em casa e seu pai...
Mas eu não troco nenhum desses fatos que eu posso contar aqui, sei lá, 10, 20, 30, não sei, 50 fatos que eu vá lembrar. Mas eu já tinha mais de quase 40 anos quando ele faleceu. Foram 40 anos vezes 365 dias por ano. As coisas mais maravilhosas que eu lembro, na verdade, não são fatos pontuais, mas foi o fato de eu ter nascido dele, de eu ser filho dele, ter convivido com ele todos esses anos, e de carregar dentro de mim, da minha índole, da minha ética, da minha moral, do meu jeito de ser, ele, do jeitão dele, italianão, de falar as coisas, é isso que eu guardo. E eu falei, nós somos assim. Você está diante de uma banda que tem 28 anos, de 365 dias, e você quer saber sobre um milagre, porque você está mais preocupado com o que você quer ver, com as luzes e os fogos, do que com a história toda. Está 28 anos juntos com uma pessoa, com 3 pessoas, 3 marmanjos, é um milagre. Para mim isso é que é mais legal. Não os fatos pontuais que Deus fez, mas o fato de eu andar com Ele todo dia, inclusive agora Ele está comigo. Isso já é uma coisa maravilhosa. E quando eu dei essa resposta, a pessoa fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. Não? Bom, temos que terminar essa entrevista. Vamos então para os nossos... O verbo se fez carne e habitou entre vós. Nossa, que coisa profunda. Quer uma coxinha? Porque aqui tem uma coxinha, uma delícia. Ninguém está preocupado com Jesus. Nem com a vida de Jesus. Eu fiquei um pouco assim decepcionado. Eu falei, ninguém está nem aí com Jesus. Até falei, Senhor, ninguém está nem aí com o Senhor. Eu sou um cara orgulhoso, eu tenho que lutar contra isso, eu confesso. Mas não é por isso, Senhor. Eu acho que eu falei uma coisa muito séria, muito profunda. Sobre a verdade da vida de Cristo que estará conosco todos os dias. Eu que fico procurando quando é que Ele vai fazer um milagre, isso pouco importa, irmão. Quando Ele vai curar, a gente tem que pedir aqui, nós oramos, eu fico triste quando eu vejo alguém enfermo, mas eu tenho que estar muito acima disso, porque todos nós vamos morrer. O meu irmão sempre diz, ninguém vai sair dessa vida vivo. Ninguém vai sair vivo dessa. Todos nós vamos morrer. Vai passar, isso aqui vai passar, irmãos. Por isso somos cristãos. Cremos em Cristo e na eternidade, ou não. Mas Cristo como a vida para nós hoje e como a vida para sempre, não é importante. Nós não conseguimos ouvir o que Ele está dizendo. Na hora que isso aconteceu, eu desliguei o telefone, era uma entrevista de uma rádio por telefone, e uma música me veio na cabeça. Não sei se foi Deus falando comigo, ou eu mesmo falando comigo, mas enfim, uma música evangélica dos Mutantes. E a Rita Lee, a Rita, o Arnaldo e o Sérgio. A música diz assim... Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço um luminoso punhal, vou chamar a atenção deles, para matar o meu amor, e matei às 5 horas, sabe como é que é? 5 horas... Todo mundo na estação, na Avenida Central. Mas ninguém deu a mínima bola, porque as pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Eu mandei plantar folhas de sonho no jardim do pomar. As folhas sabem procurar pelo sol. E as raízes procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, elas estão ocupadas em nascer e morrer. Essa é a verdade. Ninguém quer saber de Jesus. Os cristãos não querem saber de Cristo. A gente não quer ouvir que Jesus é a vida. Nós vamos prosseguir com essa série. Só que essa primeira parte, eu fui um pouco chato, insistente, repetitivo, e sou bastante repetitivo nas pregações, para fundamentar de que Jesus é a nossa vida.
Irmão, você não vem aqui para conseguir uma coisa. Você vem aqui para aprender a viver e Cristo é a vida. Você não vem aqui para conseguir vitórias. Você tem a vida de Cristo. Essa vida vai acabar com você morto. O dinheiro que você arrumou vai ficar tudo aqui. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Tudo bem, vamos procurar deixar para os nossos filhos o que a gente puder, mas a gente vai morrer. Para o buraco que a gente não leva nada. Já dizia aquela outra canção daquele pastor que grava, Silvio Santos, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Não se leva nada. A gente está brigando por causa de herança, por causa de dinheiro, fazendo de... A igreja que somos nós virou o lugar do balcão de trocas, onde eu vou fazer ofertas para conquistar mais clientes. E o pior é que fazemos um monte de ilegalidades nos nossos impostos de renda, nos nossos negócios, nossas notas frias, sabe, nossas meia nota. Fazemos tudo o que a gente quer, depois vai para a igreja e fala, mas eu vim oferecer a Deus, ao meu Deus pagão, as minhas oferendas para que Ele me abençoe, e vou lá. Na verdade, eu não tenho vida, porque eu não tenho Cristo. Porque eu tenho coisas, porque eu quero coisas, eu quero bens, eu quero isso aqui, ó. Eu quero terra, eu quero dinheiro, eu quero mulher, mulherada, paniquete, é isso que eu quero. Bunda pra fora, tá entendendo? Os peitão, siliconado, é isso que eu quero. Eu quero ascensão, eu quero ter poder, eu quero ser chefe, eu quero ser cabeça, e não cauda, eu quero estar lá em cima, não lá embaixo. Eu quero ir na igreja, que o cara gospe na minha boca, pô. Para curar o meu não sei o quê. Eu quero passar no corredor e sair vitorioso. Eu vi a cara falando na televisão com um iate, com um carro atrás dele. Eu quero aquilo que eu quero. Eu não quero Deus, eu não quero essa porcaria de Jesus. Eu não quero esse negócio de vida nova, ser transformado. Eu quero ser quem eu sou, pô. Porque eu sou o dono da verdade. Dono da minha vida. Aqui quem manda sou eu. Troquei minha mulher de 40 por 2 de 20. É isso que eu quero, pô. E se eu estiver dentro de uma igreja, é isso que eu quero. Eu quero ser um chefe, eu quero estar no topo, eu quero mandar nas pessoas. Você está começando no ministério agora? Meu serviçal. Lava meu carro. Faz minha mudança. Carrega minha pasta. Me chama de papai, porque eu quero ser o topo, porque nesse mundo eu quero estar em cima, porque eu quero nessa vida é ser feliz. E eu vou orar, para que Deus me faça Deus. Me faz Deus, Senhor. Me dá o teu poder. Porque quando eu tiver o teu poder, eu não preciso mais de ti. Eu mesmo resolvo, pô. Eu estendo a mão, eu toco, eu curo. Eu quero ser o Cristo. Eu quero ser o meu próprio Salvador. Não me venha falar de Jesus. Eu já tenho um plano de vida. Se Ele puder entrar na minha vida e melhorar um pouco o que eu tenho, tá bom. Senão eu arrumo outro. Eu acho que eu achava que eu era sanguíneo. Teve uma época que você faz o teste de novo e você acha que você é fleumático. Mas se eu fizer nesses dias vai dar melancólico, tenho certeza, irmãos. Certeza. Eu li a bula dos remédios que eu tomo, eu tenho certeza. Eu sou um cara muito melancólico. Nada mais tem graça. Não tem graça. A gente curte algumas coisas, que legal, mas não tem muita graça. Olha, você viu que lindo, isso é legal, bonito. Você viu uma criança que tomou um tiro na barriga da mãe? Esse é o mundo que a gente vive. Eu moro no Moinho Velho, eu saio de casa, eu tenho que ficar olhando.
Quando eu paro o carro em qualquer lugar de São Paulo, eu tenho que parar, olhar para os dois retrovisores, sair, olhar por cima, olhar para o lado. Quando eu saio do escritório, vou pegar meu carro que fica ali perto da igreja, ali perto do Cambucio, eu fico olhando se tem alguém andando na rua, se não tem, se eu vou abrir o carro, se tem alguém olhando, se quando eu colocar... A gente vive assim. O Brasil é uma terra de ninguém. Que cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. É um país à beira da desordem. Em alguns lugares em total desordem. Mas esse é o mundo que a gente vive. E o pior é que o cristão, no meio disso tudo, ele não quer ser transformado em luz do mundo e sal da terra. Ele quer que Deus mude isso aqui só. Ele pede para Deus matar a sua fome, mas ele não quer saber que Jesus é o pão da vida, que desceu dos céus. E não é o pão que eu como que me satisfaz, mas é a vida dele em mim. Eu estou com sede, e eu quero que ele me dê água, Perrier de preferência. Porque não me satisfaz o fato dele ser a fonte de água viva. Ou quando eu estou desnorteado, eu quero ir para o lugar que eu quero ir. Eu não quero que ninguém me diga o que eu tenho que fazer, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu não quero saber que ele disse, eu sou o bom pastor. E eu é que vou te conduzir. Ou quando eu digo, Senhor, me mostra um caminho. Ilumina o meu caminho. Ele vai falar, não vou iluminar o seu caminho. Porque o seu caminho está errado. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Porque a gente não quer saber de Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Oh meu Deus, abre uma porta. Não vou abrir, porque eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim vai encontrar pastagens. Quem passar por mim vai ter o que é suficiente. Não vai ser um neurótico, maluco, neurastênico, que está brigando porque não tem o carro que o outro tem, porque não tem o telefone que o outro tem. Fazendo de Deus o executor da sua prosperidade. Aliás, Jesus disse, vocês vão ser conhecidos pelo dinheiro que a gente tem? Não, pelo amor que vocês têm. Pelo que a gente juntou? Não, pelo que vocês repartem. Essa é a vida. Quando a gente está no escuro, queremos acender as nossas luzes ou achamos que somos vagalume, temos luz própria. Ele está dizendo, não, eu sou a luz do mundo. E quem andar comigo não vai andar em trevas. Quem estiver comigo está bem. Não, você é um Zé Ninguém. Eu é que sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Quem estiver comigo é que vai dar fruto. Não é você, sou eu. É muito triste se despedir de uma pessoa que parte. Muito triste. Alguém que faleceu. Mas o velório nosso deveria ser mais feliz. Porque nós cremos na vida eterna, ou não? Não, nós não cremos, irmãos. Nós não cremos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. Quem crer em mim jamais morrerá, mas viverá eternamente. Eita, Jesus! A gente não crê nisso. Porque o dia que você ficar sabendo que você tem uma doença, que você não vai sair dela, você vai entrar em desespero. E vai correr de igreja em igreja para Deus tirar de você a doença e fazer você ser um eterno. Porque nós não queremos Jesus. Bonito ler na Bíblia, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Mentira. Já dizia Blitz, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Esse hino nós devíamos cantar nos nossos cultos. Porque quando a gente canta que eu quero te ver, aqui ó, quer ver os cambal. Você quer ver Deus de longe. Aliás, você quer ser um Moisés, que vê ele pelas costas, ele te tampa, eu não quero ver. Eu queria que Deus me fizesse Deus. Eu ando bastante desanimado, porque eu acho que deve ser orgulho, deve ser pecado meu. Tem uma parte grande que é pecado meu, sim. Ser um pouco metido, achar que sabe tudo. Todo mundo é assim, né? Dono do próprio nariz. Ainda mais eu, né, que tenho um latifúndio. Pago até IPTU. Parcelei esse ano.
Mas às vezes eu olho, irmãos, eu falo assim, acho que não tem gente para conversar, não tem nem amigo para conversar. Tirando a gente aqui, é claro, né? Porque parece que a gente crê em deuses diferentes. O Logos, que o grego nunca entendeu, e o Senhor Jeová, que o judeu nunca viu, andou na nossa frente. O Deus cheio de graça e de verdade que eles nunca viram, nós vimos a graça e a verdade em Jesus. E Ele é o próprio tabernáculo que foi montado entre nós, e ali Ele estava. Quando a gente olhava para Ele, a gente via Deus está aqui. Por isso que Ele se chama Emanuel, Deus com a gente. A gente deu a mão para Ele. A gente abraçou Ele. Da maneira mais clara e vívida que alguém poderia entender Deus, Ele se fez. Mais claro do que isso seria impossível. Só que os modelos de vida que nós queremos para a nossa vida, que a gente vê no Facebook ou na revista Caras, passa longe do modelo de vida que é a própria vida, como ela é, Cristo. E a gente acha que conhece Deus. E eu vou terminar dizendo para você que eu não sei quem é Deus. Alguém aqui sabe? Não me venha regurgitar um monte de versículo que você decorou. Mas tem um jeito da gente melhorar a nossa imagem de quem é Deus, olhando para Cristo. Olhando para o que Ele fez. Olhando para Ele. Olhando para as atitudes dEle, para as respostas dEle, para as evidências de amor, de graça, de verdade. As ações, as reações dEle. Você está satisfeito com o que você tem? Eu não estou, mas eu estou errado. Eu estou errado. Eu sou um belo exemplo de como você não deve ser. Insatisfeito, inquieto, sempre tentando achar alguma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus, o Cristo, a vida, não é suficiente para mim. Eu quero outras coisas. Não, Ele é suficiente. Eu vou na igreja para cantar e fazer meu saravazinho. Mas quando eu saio daquela porta para fora, eu estou angustiado e agoniado. Porque não aconteceu isso, porque não aconteceu aquilo, porque não aconteceu aquilo outro. A gente corre atrás de profeta, atrás um atrás de outro, para querer saber. Não que eu não creia que Deus fale por pessoas, eu creio, irmão. Eu só não creio no comércio da compra do realejo. Que você toca a musiquinha e o periquito pega um versículo das promessas e você lê e fala, aleluia, eu recebo. E essa é a nossa espiritualidade, né? Porque a gente quer coisas. A gente quer coisas que a gente toca. Quero coisas. É isso que me satisfaz, não é o pão da vida. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Que Deus não nos ouça, hein? Vamos falar só entre nós. Eu e você não somos felizes com a vida que a gente tem. Porque a gente quer mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero isso aqui, ó. Essa coisa de Cristo habitando em mim, me dando alegria, não tem. É só na hora que a gente canta, levanta a mão com aquelas músicas de autoajuda. Eu vou te dar, eu vou vencer, eu vou conquistar. É só isso. A gente sai daqui para ser bem carnal. Porque esse papo de Deus conosco, Emanuel, é conversa para boi dormir. Não funciona para a gente. Que Deus não nos ouça. Nós somos um bando de hipócritas. Deus não me satisfaz. Eu não acordo de manhã dizendo obrigado, Jesus. Eu só vou dizer obrigado, Jesus, se tiver comida na minha mesa, se o carro que eu queria for da cor que eu quero. Porque se bateram no meu carro, eu já estou naquela semana muito, porque sabe quanto custa o seguro? Sabe quanto é a franquia? Porque são essas coisas que me dão alegria.
Deus não é a nossa alegria. Nós ainda somos gregos, tentando encontrar razões, ou somos Moisés, querendo ver, querendo ver, querendo ver. E quando Cristo apareceu, sendo a razão e sendo a glória, nós o rejeitamos. Quem sabe esse domingo não pode ser um domingo da gente falar, da gente aceitar Jesus. Eu estou precisando, não sei como é que você está, mas eu estou precisando de falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu já vi, eu já entendi, é Cristo. Ah, por isso que eu sou cristão. É por Cristo. Quando alguém fala assim, eu ouvi uma palavra esse domingo, pergunta para ela qual foi. Ela ouviu alguém dizendo que você vai dar certo, você vai crescer, você vai ser honrado. Oh, que palavra poderosa. É uma palavra que diz que você é Deus. Aquelas que dizem, arrependa-se, muda o seu coração, morra, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não é palavra de Deus, pô. As que estão na Bíblia a gente não quer. As que os homens repetem para inflar o nosso ser, a gente quer. É por isso que Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A Deus e a Mamon. Ele comparou a grana com Deus. Porque na verdade esse é o nosso Senhor nesse mundo. A etiqueta da nossa calça. Quando a gente fica sem grana, desempregado, e Deus supre a gente com pouco, e a gente descobre a alegria de ter pouco, a gente dá testemunho e fala, eu aprendi, viu, que não precisa ter nada para ser feliz. Porque eu passei por um deserto e Deus me ensinou isso. Mas ainda bem que acabou, que agora eu quero ter de novo. Porque a bênção é sair do deserto e voltar a ter tudo. Vamos acabar, irmão. Senão vou falar até amanhã cedo. Vamos nos converter. A vida não é nada disso. Nada disso. A vida é Jesus. Que os gregos não entendiam e que os judeus no seu judaísmo não viram. Está faltando Jesus em nós. Por isso teu casamento está ruim. A alegria de vocês não é Jesus. Cada um de vocês tem uma alegria e tem uma anaconda. Não é uma lombriga, é uma anaconda lá dentro. Me dá, me dá, me dá, me dá. Por isso vocês brigam que nem louco. Porque um quer que o outro faça o que você quer. E você quer fazer o outro ser o teu escravo. A alegria de vocês não é serem escravos de Cristo. No teu trabalho você está brigando para ser chefe, para pisar as pessoas. Está orando para Deus te fazer arrebentar os outros. Como se Ele não tivesse morrido na cruz pelos outros. Enfim, a vida é Cristo.